Olá pessoal, meu nome é Célia Almeida e eu sou professora do curso técnico em confeitaria. Vou ficar nessas próximas 6 semanas com vocês, trabalhando a disciplina fabricação de biscoitos, massas, salgadinhos e produtos de massa folhada. Eu fiz uma apostila, tá super interessante, dividi essa apostila em 6 capítulos, abrangendo todo o assunto, e a gente vai trabalhar um capítulo por semana, certo? A divisão de notas eu vou apresentar para vocês semanalmente, e então fiquem atentos às atividades, que são os questionários, os fóruns, participem, que todas essas atividades valerão nota. A gente tem também o encontro presencial, valerá nota também. Então acompanhe semanalmente que eu vou passar para vocês essa divisão de notas, tá ok? O nosso primeiro capítulo, ele fala sobre biscoitos. A gente vai ver como a gente vai formar a massa do biscoito. A gente vai partir falando da tecnologia de produtos de biscoitos, diferentes produtos e processos. E eu vou começar falando com vocês sobre a parte histórica do biscoito, como surgiu o biscoito. Os assírios, que viveram na Mesopotâmia entre 1700 a 612 a.C., eles preparavam uma massa de cevada e trigo, e ela era assada lentamente em vasos de barro. E já no Egito, foram encontradas dentro da tumba do faraó pinturas que mostravam um trabalhador assando biscoitos. Na Grécia, esses pães, né, eram assados 2 vezes. E isso assinalou o nascimento do biscoito. Então, os primeiros biscoitos, eles foram servidos adocicados, com mel, né, porque na época ainda não era conhecido o açúcar. E eles eram ele era um objeto de gentileza com os amigos nobres e como presente também nessa época. A popularização do biscoito aumentou rapidamente em meados do século XVII. Foi na Europa quando começou a adicionar chocolate e chá no biscoito. E essa adição, né, criou vários outros sabores e aromas. E desde então, para estimular a venda, eles investiam nos mais variados tipos e gostos, né, e aromas. Os franceses, ao longo dos séculos, eles desenvolveram novas técnicas para produzir os biscoitos. Então, a principal delas foi submeter a massa em 2 etapas de cozimento no forno. E essas 2 etapas, elas reduziam significativamente o teor de umidade dessa massa e elevava também o período de conservação. E o termo biscoito, ele provém do francês biscuit, que significa produto assado 2 vezes. Então foi daí que surgiu a palavra biscoito. E daí em diante, a evolução ela se fez de uma forma mais acelerada, e até o nome biscuit, do inglês, ele foi abandonado e os produtos americanos foram rebatizados de cookies, que é um nome holandês. E isso fez com que se criasse uma separação bem definida entre os tipos de biscoitos. Então tem os cookies, eram os de paladar mais adocicado, e os saltines, que o sabor salgado era mais acentuado. A definição e a classificação dos biscoitos. Os biscoitos, ou bolachas, né, são os produtos obtidos pela mistura de farinha, amido ou fécula, né, com outros ingredientes. E eles são submetidos a um processo de assamento e cocção, de amassamento e cocção. Eles podem ser fermentados ou não também. E eles podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos. E os biscoitos ou bolachas, né, eles podem ser classificados de acordo com o ingrediente que o caracteriza, né, ou a forma de apresentação desses biscoitos.
E nessa classificação a gente tem os biscoitos ou bolachas salgadas. Esses produtos, eles contêm cloreto de sódio em quantidade que acentua o sabor salgado, além das substâncias normais também desse produto, né? Tem também o biscoito ou bolacha doce. Esses produtos, eles contêm açúcar, além das substâncias normais também que vão nesse tipo de produto, certo? Temos também uma outra classificação, que são os biscoitos recheados, quando eles possuem um recheio apropriado. Então, independente se é adocicado ou não, se é salgado, o que diferencia é o recheio. Temos também os biscoitos revestidos. Esses daí são revestidos quando eles possuem um revestimento apropriado. Como mostra na imagem mesmo, dá pra gente diferenciar o que é um biscoito revestido. Outro na classificação também, o grissini. É um produto preparado com farinha de trigo, manteiga ou gordura, água e sal, e ele é preparado sob a forma de cilindros finos e curtos. Temos também o biscoito ou bolacha para aperitivo, ou salgadinho, né? Depende da região como chama esse salgado, né? Esse biscoito. Esses daí são produtos que contêm condimentos, substâncias alimentícias normais desse tipo de produto. E eles apresentam geralmente sob formas variadas e tamanhos pequenos. E um exemplo disso, a gente tem aqueles petiscos de queijo, bolacha de cebola para aperitivo. É geral, é diverso isso. Temos também o palito para aperitivo, também conhecido como pretzel. Esse produto ele é preparado com farinha, água, sal, manteiga ou gordura e fermento biológico. E a massa ela é moldada em forma de vareta, que elas podem ser dobradas em forma de 8 também. E elas são submetidas a um prévio cozimento rápido em banho alcalino antes de ser assada. O waffle. O waffle é um produto preparado à base de farinha de trigo, amido, fermento químico, manteiga ou gordura. Vai leite também e ovos. E ele é apresentado sob a forma de folhas prensadas. Acho que é mais comum ainda pra gente um waffle. Temos o waffle recheado também. O waffle recheado, ele é um produto preparado à base de farinha da mesma forma que o outro, né? Amido ou fécula, doce ou salgado. Ele pode conter leite, ovos, manteiga ou gordura e outras substâncias alimentícias que o caracteriza, como o coco, fruta, essas frutas oleaginosas, geleia de fruta e queijo também. Uma outra classificação é o petit four. Esse é um produto preparado à base de farinha, amido ou fécula, doce ou salgado também. Ele pode conter leite ou ovos, manteiga e outras substâncias alimentícias que o caracterizam também, como o mesmo do pretzel, coco, fruta, geleia de fruta, queijo. Só que esses produtos eles podem ser decorados com doces, glacês, geleia, fruta seca ou cristalizada. E na parte salgada pode ser queijo, anchova também. Então essa é a classificação dos biscoitos. São diversos, né, tipos de biscoitos que a gente tem. As matérias-primas usadas pro biscoito, então são os insumos básicos, né, do biscoito são a farinha de trigo, a água, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, sal, leite, fermento e aromas. E então cada biscoito ele possui matérias-primas de características próprias. E esses insumos eles são utilizados na confecção de biscoitos e eles podem ser divididos como responsáveis por uma das duas funções principais, que são os amaciadores e os estruturadores. Dentro dos amaciadores a gente encontra o açúcar, gema de ovo, gordura, fermento, e dentro dos estruturadores a gente tem a farinha, ovos, leite, água, sal.
E outros ingredientes também, como amendoim, o coco ralado, chocolate, frutas, condimentos, essências, eles são utilizados em pequena quantidade com o propósito de conferir sabor, né, no biscoito. Eu vou falar sobre cada um dessas matérias-primas separadamente. A gente tem a farinha. A farinha, ela é o componente principal de aproximadamente quase todos os tipos de biscoito. Tem também a água. A água, ela é um ingrediente importante na formulação do biscoito. A função principal é dissolver os ingredientes solúveis e além de hidratar o glúten. É importante para o desenvolvimento da rede de glúten da massa e ela influencia na elasticidade e na consistência. Isso é no sovamento, né? E interfere também na textura e na maciez do biscoito. Ela permite também o deslocamento dos nutrientes para o desenvolvimento do fermento. Olha só a importância da água. Os ovos. O ovo é um ingrediente pouco utilizado na confecção de biscoito, mas ele contribui na formação da estrutura. A gente falou que ele era um dos estruturadores, né? E eles são expressas nas características de textura e aparência. E também atua como um líquido para dispersão dos sólidos durante a mistura. O leite, ele é utilizado na fabricação do biscoito há muito tempo. E ele é um dos ingredientes mais importantes do ponto de vista sensorial e nutricional. Então, as principais razões da utilização do leite pode ser enumerada como coloração, retenção da umidade, consistência da massa, redução da doçura, melhora do sabor e do valor nutritivo também. O sal, ele é um ingrediente que, além de contribuir para o sabor do produto, ele é responsável pelas características de desenvolvimento da proteína do trigo. Os açúcares, assim como o sal também, é um componente importante na formulação do biscoito. Ele pode-se dizer que o açúcar, de modo geral, ele serve para fornecer a doçura, aumentar a maciez e contribuir para o volume na hora para a massa, né? Na hora de desenvolver o biscoito. E ele desenvolve também a cor da crosta, que é aquela crosta que é gostosa, né? Agradável no caso. E age como veículo para outros aromas. Ele ajuda na retenção de umidade, ele dá o acabamento atrativo também para o biscoito e serve de substrato às leveduras de outros micro-organismos nos produtos fermentados. Temos também a gordura. A gordura é um ingrediente, um dos mais importantes e também um dos mais caros na confecção de biscoito. Então, vários fatores devem ser levados em consideração na seleção da gordura para o processamento, porque o tipo e a quantidade, eles afetam a qualidade do produto. Então, muitos fatores devem ser levados em consideração na escolha da gordura. E um deles é a resistência, a rancificação, o sabor, o aroma, o poder cremoso do biscoito, a plasticidade, a textura, a cor, sensibilidade à luz e também o preço, né? Tem o fermento químico. O fermento químico, ele é o produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas que, pela influência do calor ou da umidade, ele produz desprendimento gasoso capaz de expandir a massa elaborada com a farinha, né, com o amido, a fécula, e ele aumenta o volume e a porosidade. Assim como também o fermento biológico, que apesar da fermentação química predominar, né, na produção do biscoito, grande quantidade de fermento biológico é utilizado no preparo dos crackers ou daqueles similares. As principais funções são a fonte de enzima, melhorador de sabor e agente de crescimento. E de um modo geral, o processo de mistura em biscoito ele tem as seguintes funções, que é a homogeneização dos ingredientes
para formar uma massa uniforme. Tem também a dispersão de sólidos no líquido ou líquido no líquido. E tem a formação de soluções de um sólido em um líquido também. Ele desenvolve o glúten da farinha e ele pode ser usado também para arear a massa, deixando menos densa. Então, os ingredientes eles são misturados até obter uma massa bem homogênea. Nesse nosso primeiro capítulo, ele é menor, mais simples, mas é super interessante para a gente conhecer esse preparo todo da massa do biscoito. Tá ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima semana.